Boa noite. Hoje a gente vai falar, Vamos começar a falar mais um pouquinho, entender um pouquinho sobre os neurotransmissores, são as células do sistema nervoso central. Eu gostaria muito da ajuda de vocês, espero que todos vocês tenham entregue o trabalho lá que foi direcionado na semana passada. E hoje a aula vai ser bastante dinâmica. No final dessa aula eu vou passar um filme, aquele filme que eu falei em sala de aula, para vocês assistirem. Até o final dessa aula também eu irei disponibilizar até amanhã o cronograma da disciplina, caso eu já não tenha colocado lá na sala, ok? Vamos já? Quem são os neurotransmissores? Os neurotransmissores são as células do sistema nervoso central. Elas têm várias funções. Se eu já sabendo que o sistema nervoso central ele faz a parte elétrica do meu corpo, ele que faz condução, sinapse, eu preciso entender que é ele que vai transmitir todo o impulso nervoso do meu corpo. Então ele é bem importante. Hoje em dia nós temos bastante descompensação, do sistema nervoso central, muitas doenças, umas chamadas de transtornos, síndromes e outras doenças neurológicas, E todas elas fazem ataque ao sistema nervoso central. Então vamos entender como essas células funcionam? Os neurotransmissores... Os neurotransmissores podem ser definidos como composto químico, que os neurônios produzem. Como toda célula do nosso corpo ela não tem aquela função elétrica e faz a produção, recebe vitaminas para sua composição e formação de outras e novas células. O sistema nervoso central ele não vai fazer a produção de novas células, Mas o sistema nervoso central ele faz, na verdade, o sistema nervoso central, a célula do sistema nervoso central, ela produz composto químico para poder dar sustentação aos neurônios que vão transmitir essa captação do sistema elétrico do nosso organismo, tá? Então, eles são chamados de neurotransmissores por consequência, Transmite informações fundamentais para várias partes do corpo humano. Dessa forma, os neurotransmissores também receberão o nome de mediadores químicos, que são compostos que apresentam denominações pela sua função. Em geral, eles transmitem informações, então eles podem ser mediadores químicos ou neurotransmissores. Qual é a responsabilidade maior dele? A responsabilidade desse composto, desse neurotransmissor, é o transporte da rede elétrica do seu corpo, tá? Esses compostos são geralmente encontrados nas vesículas pré-sinápticas e podem ser aminas, aminoácidos ou pepsídeos. Esses são os compostos dos neurotransmissores, tá? Quem são as aminas? A dopamina, a melatonina, a epinefrina, a serotonina e a neuropinefrina. Os aminoácidos eu tenho a glicina, aspartato, grumato, ácido serina, goma-aminobutrina, que é o sistema GABA. Lá nos peptídeos eu tenho calcitonina, eu tenho vasopressina, glucagon, oxitocina e beta-endorfina. Então, são esses os compostos das vesículas pré-sinápticas. Aí eu tenho uma foto que vai demonstrar um pouquinho melhor para vocês quem são essas vesículas pré-sinápticas, Essas vesículas são elas que são as responsáveis pela nutrição, para a formação de toda a condução elétrica do corpo. E aí você percebe, o neurotransmissor, a fenda sináptica por onde passa toda a função elétrica do seu corpo. E aí eu tenho as vesículas dando sustentação, tá bom? Aí eu preciso conhecer os principais neurotransmissores do corpo humano. A adrenalina. A adrenalina é bem conhecida, utilizada ela sinteticamente também, principalmente em parada cardiovascular. Ela é muito conhecida. Por quê? Porque é ela que faz com que no momento de surpresa ou susto, você tenha reação, não é verdade? Provavelmente mais comum entre os neurotransmissores, a adrenalina também é chamada de epinefrina, sendo derivada da noradrenalina ou norepinefrina. A adrenalina é sintetizada lá dentro da medula adrenal, sendo glândulas suprarrenais ou podendo ser adrenais.
e também algumas células que compõem o sistema nervoso central. Então, a adrenalina ela é sintetizada dentro da medula adrenal. Tá? É ali que ela é produzida, sintetizada. O hormônio também está relacionado a algumas reações orgânicas, que é a excitação, a ansiedade, podendo ser liberado pelo corpo em algumas situações específicas. E eles podem abranger medo, perigo e ainda emoções que geram um estado de nervosismo no indivíduo. É a mesma coisa, você está saindo na rua, aí, sei lá, você é surpreendido e acaba assistindo um assalto, né? Você acaba assistindo um assalto. E aí, no momento desse assalto, você vai ficar surpreso ou até mesmo amedrontado com tudo aquilo que vai, com toda a produção do assalto, né? Vai chegar um assaltante, aquela adrenalina toda. No final, você tá com o coração acelerado, tá suando muito o seu processo da adrenalina, né? Que a partir do momento do susto que você levou, a adrenalina ela fez você ter várias reações que você só vai perceber quando acaba o evento. Ó, adrenalina, quando eu faço um esporte radical, quando eu me coloco em situações de perigo, toda essa situação ela traz com que eu venha a ter a adrenalina, tá? E ela é bem perceptível no momento de medo, tá? Medo, ou quando eu me coloco em perigo, é bem perceptível também quando você vai naquelas montanhas russas, para quem não gosta muito e gosta de lidar com perigo, aí acontece a situação da montanha russa, a adrenalina fica em alta, tá? Vamos lá? Endorfina. A endorfina, ela também é como a adrenalina, né? Ela é um neurotransmissor, tá? Também muito conhecido, denominado como hormônio do prazer, sendo que lá na adrenalina é a excitação do medo ou nervosismo e outras situações em que você coloca em situação de perigo. Aí a adrenalina, ela é liberada. Agora, no caso da endorfina, ela já é um neurotransmissor conhecido com uma característica um pouquinho diferente, tá? Ela traz o prazer, né? Esse composto é produzido pela glândula hipófise. Aí a endorfina ela já é produzida dentro da glândula hipófise, localizada dentro do cérebro, tá? Se você ficar um pouquinho perdido, é legal até dar uma olhadinha nas aulas de anatomia para você se situar. E eu posso enviar no exercício também um pouquinho mais de fotos, mas vai ter algumas aí que vai ajudar, tá bom? A função da endorfina está direcionada à memória, lembranças e também à melhoria do humor, né? Além disso, o bom funcionamento do sistema imunológico. O bom fluxo sanguíneo, o controle também depende, o controle da dor também depende diretamente desse hormônio. Por isso que tem algumas situações em que algumas pessoas têm uma sensibilidade muito maior à dor e outras pessoas já não têm nenhuma sensibilidade à dor, né? E até eu vou dar o exemplo do parto normal. Quem tem uma produção excessiva de endorfina, ela sente menos dor do que aquele que tem uma produção menos elevada, né? Então a endorfina ela tá ligada muito nesse processo de dor. A endorfina também pode ser ativada através de atividade física. Então por isso que sempre que você procura uma reeducação alimentar, vem sempre esse propósito de reeducar a sua alimentação e fazer uma junção com o exercício físico, né? Porque os dois juntos acabam tendo uma resposta muito eficaz, tá bom? E aí essa foto aí diz tudo, essa foto é perfeita. Essa foto ela diz, né, o prazer, o que a endorfina ela faz, né? Ela é formada lá dentro da hipófise e ela acaba levando, né, conduções elétricas para todo o corpo, dando essa sensação de bem-estar. Acetilcolina. A acetilcolina ela é sintetizada nas regiões que abrangem tanto o sistema nervoso central, como também os nervos parasimpáticos, que eu deixei bem claro na aula passada. Esse hormônio é considerado o primeiro neurotransmissor descoberto. Então, a acetilcolina ela foi o primeiro neurotransmissor descoberto.
Então, está diretamente relacionado ao movimento dos músculos de aprendizado e memorização. Quando eu tenho déficit de aprendizado ou o indivíduo ele tem dificuldade de memória, eu posso estar com uma falha desse tipo de neurotransmissor, tá? Pode ser uma falha relacionada ao sistema nervoso central e está relacionada a esse tipo de neurotransmissor. Por isso que é muito importante nós entendermos as funções dos neurotransmissores. Eu tive um probleminha aqui com o computador enquanto eu dou aula. Por isso que vocês estão vendo clarear, escurecer, a luta danada. Vamos lá. E destaca-se a memória, a ausência de acetilcolina, como eu falei para vocês, né? Em situações onde eu tenho déficit de memória, eu tenho ausência desse neurotransmissor, tá? Aí eu tenho no envelhecimento da população, no público idoso, eu tenho a presença de Alzheimer, né? Que é a doença do esquecimento progressivo. Então, Alzheimer, nunca esqueça disso, é a doença do esquecimento progressivo. Se dando, né, eu posso correlacionar a esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, porque todas as células do sistema nervoso, elas não nascem, elas não se produzem, né? Ela morre e eu não tenho outras células. Então, quando eu perco uma célula do sistema nervoso, eu não tenho a construção de uma segunda célula, tá? Então, se eu vou perdendo, se vai morrendo as células do sistema nervoso, eu vou tendo comprometimentos sérios, ok? E aí eu tenho uma fotinha, né, fazendo a demonstração da acetilcolina, da sua produção, e até quando o indivíduo ele começa, né, nessa fase de Alzheimer, vocês não esqueçam mais, é a deficiência de acetilcolina. E não só ligado ao Alzheimer, né, porque tem um público jovem também que tem algumas deficiências, déficit de memória e de aprendizado, que pode estar ligado à falta de acetilcolina também. Noradrenalina, outra famosinha, né, que é muito utilizada em parada cardiorrespiratória junto com a adrenalina. Por quê? Para poder fazer com que o músculo cardíaco ele dê resposta, né, ele fique excitatório e dê resposta rápida. Conhecida igualmente por norepinefrina, este hormônio apresenta características excitatórias, né, como a adrenalina, eles têm ligações de denominação quase hormônica, regulando o humor, memória, aprendizado. A noradrenalina tem a função de promover excitação mental e física. Então, eu tenho resposta tanto do sistema nervoso circulatório, lá com o coração, né, que é a nossa bomba, e quanto com a parte cerebral. Então, quando eu tenho um choque, eu tenho uma parada, ela é utilizada porque ela vai mexer nos dois sistemas. Caso os níveis de noradrenalina estejam alterados, o corpo pode alcançar um aumento de frequência cardíaca, bem como a pressão arterial, tá? Então, alteração de noradrenalina, eu tenho também alteração de PA. Quando desprovido de tal neurotransmissor, o corpo pode gerar estresse e também depressão. Então, a noradrenalina, como ela mexe com o sistema nervoso central e ela mexe com o sistema circulatório, ela pode trazer momentos excitatórios e pode trazer momentos excitatórios, levando estresses, e pode trazer depressão também, tá? Depressão do sistema nervoso central. Então, eu preciso tomar muito cuidado, tá? Portanto, é fundamental que a adrenalina esteja em perfeito equilíbrio. Tem que ter muito controle para a utilização desse medicamento. E essa foto aí, ela diz tudo sobre o que a gente conversou agora, né? Se ela mexe com os dois sistemas, ela consegue ter a parte excitatória e a parte depressiva, ela deprime o sistema nervoso central e ao mesmo tempo ela pode trazer uma excitação muito grande. Então eu posso ter comprometimento, se ela não for muito bem regulada, eu posso ter um comprometimento grave nesses dois sistemas, levando o indivíduo a uma situação de gravidade. Dopamina. A dopamina também é um neurotransmissor, tá? Todos os que nós estamos citando até o momento são neurotransmissores. Ela é liberada lá no hipotálamo. A dopamina está relacionada à sensação de bem-estar, né? Como controle da função motora do nosso corpo. Então, o neurotransmissor que faz o controle motor e nos traz o bem-estar. Alterações bruscas de dopamina no corpo podem desencadear inúmeras enfermidades, tá? Pode ser doença de Parkinson, a esquizofrenia, tá? São exemplos pontuais do déficit de dopamina. As duas são invariavelmente proporcionais. Enquanto o Parkinson é desencadeado pela falta da dopamina,
déficit, a esquizofrenia pelo excesso. Então, eu tenho excesso, a falta de dopamina relacionada ao Parkinson e eu tenho excesso da dopamina relacionada à esquizofrenia, tá? Lembrando que a esquizofrenia faz o indivíduo ele viver, né, naquela alucinação, criando vários mundos dentro da sua cabeça. O filme que eu vou passar tem a ver com esses lados. Fique atento. E cuidado, porque o filme é muito perigoso. A dopamina tá aí, ó, tá? Ela pode, em excesso, ela vai trazer qual doença? Em déficit, ela vai trazer qual doença? Anota isso no caderno. Serotonina. A serotonina é sintetizada lá no sistema nervoso central, tá? E ela, ao ser liberada no seu corpo, ela promove a sensação também de bem-estar, prazer, satisfação e realização pessoal. Sempre que os endocrinologistas eles fazem aquelas fórmulas deles, eles colocam esses hormônios sintetizados para fazer elevação, né? Para te deixar mais estimulada a prática de exercício e a fazer as dietas. Por isso que às vezes é legal, né? Se você tá com uma deficiência, eles acabam fazendo uma concentração que acaba te ajudando em algumas situações, tá? Não é só isso, pois a serotonina é um calmante natural. É ele que vai trazer o equilíbrio, né? Controla sono, regula apetite, é propulsora de energia. Então a serotonina tem uma função elétrica no nosso corpo muito importante. Olha ali, se ela controla sono, se o indivíduo está com dificuldade de dormir, pode ser deficiência. Se ela regula apetite, o indivíduo está com sobrepeso, pode ser deficiência desse tipo de neurotransmissor. Por isso que tem que estar sempre fazendo exames, tá? É definida por cientistas como substância do prazer imediato. A falta desse hormônio pode desencadear inúmeros problemas psicológicos, tal como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, alguns transtornos alimentares, entre outras situações. E o hormônio do prazer, né? Mas ele em descontrole, ele acaba trazendo uma situação um pouco diferente do que aquilo que ele é planejado. Tá? Como todos os outros, né? E aí estão os neurotransmissores. Eu oriento vocês a fazer algumas anotações, tá bom? Sobre todos eles, simplificada de acordo com o que vocês compreenderam da matéria, mas não deixem de fazer as anotações, tá? O que seria saúde mental? Vamos pensar um pouquinho? Saúde mental é equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, o indivíduo ter um patrimônio interno e exigências de suas vivências internas, ter um equilíbrio bom, né? Estar dentro de casa, conseguir se sentir bem no meio de seus familiares. É a capacidade de administrar sua própria vida e suas emoções, né? Dentro de um amplo espectro, não somente dentro do seu círculo de emoção, mas seu círculo familiar, mas também em toda a sociedade, né? Ser capaz de ser um sujeito com suas próprias ações sem perder a noção de tempo, de espaço, e buscar viver a vida em sua plenitude máxima, definindo saber lidar com boas emoções e também com desagradáveis, alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúme, culpas, frustrações, reconhecer seus limites. Isso seria saúde mental. E ajudar e pedir ajuda quando necessário, tá? Essa imagem deixa assim bem claro, né? Uma família bem saudável, né? Como deveria ser. Quais são os critérios? Atitudes positivas, crescimento, integração, autonomia, percepção e domínio de ambiente e competência social. Autorrealização. O que seria autorrealização? Né? Depende de alguma coisa? Depende de ser alguém muito famoso? Não. Depende exatamente de mim e de você, tá? E a doença mental? A doença mental pode ser estendida como uma variação mórbida do normal. Tudo aquilo que não é normal aos nossos olhos é algum tipo de doença mental, né? Variação está capaz de produzir prejuízo na performance global da pessoa. Social, ocupacional, familiar e pessoal, né? A Organização Mundial sempre, isso eu falo para vocês sempre, né? Diz que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, precisamos compreender que não só depende de mim, mas depende de toda a sociedade. Aí tá uma fotinha, né, sobre essa interação entre saúde mental e seus medos e transtornos e o nosso dia a dia, né? O que o nosso dia a dia traz?
traz esgotamento, exaustão, estresse, crise. Nós precisamos aprender a gerenciar tudo isso. Da forma, cada um tem uma válvula de escape. E eu preciso compreender a minha válvula de escape para conseguir direcionar. E até a próxima, turma. E vou passar uns exercícios para vocês e aproveitem bastante dessa aula, tá bom? Não esqueça, terminando a aula, anotações. Beijo, beijo.